Oi, turma, boa tarde. Vamos começar mais um vídeo aula essa semana. Então, para começar, eu preciso que vocês estejam em mãos o COC 3, o capítulo 5, tá? E colocar nas últimas atividades que eu passei para vocês no vídeo aula, né? E agora a gente vai corrigir tudo direitinho. E lembrando, na correção eu preciso que vocês parem, façam a correção necessária, depois volta no vídeo, tá? Caso precise complementar ou corrigir toda a questão, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso livro para que a gente possa corrigir essas questões, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a primeira questão pedindo para olhar as imagens, classificar se ela é natural ou cultural e justificar, né? Então, eu tenho aqui a primeira paisagem, a gente está vendo que é uma plantação. E para que houvesse, para que haja uma plantação, o que o homem teve que fazer? Tirar a vegetação, fazer todo o tratamento no solo, irrigar o solo, colocar a semente para então desenvolver a plantação. Então, é uma área que sofreu alteração. Lembra que eu coloquei no último vídeo aula uma imagem do que é uma área rural? Então, nesse caso aqui, é uma plantação, é uma área rural, então ela foi alterada pela ação humana, pelo homem. Então, eu vou colocar que é uma paisagem cultural, certo? Lembrando que a paisagem cultural é também chamada de paisagem humanizada, tá? Não está errado eu falar dessa maneira. No ladinho, eu tenho uma paisagem, aqui não tem como negar da alteração que houve, né? Eu tenho várias árvores, é lógico, mas tem tipo um bosque, né? Uma praça, mais à esquerda nessa imagem, mas eu tenho muitos prédios, né? A verticalização que a gente chama, né? Muitos prédios, é uma área mais movimentada, mais construída, é uma área mais urbana. Então, eu também caracterizo ela como uma paisagem cultural, certo? Aí eu tenho aqui as duas imagens abaixo. Aí aqui nesse caso, eu só estou vendo a nossa esquerda aqui, ó, nessa imagem, os paredões rochosos e o mar adentrando por esses paredões, né? A água do mar. Então, eu só estou vendo elementos naturais, eu não estou vendo nenhum tipo de alteração aqui, a não ser uma alteração pela própria ação humana, a ação natural, mas não pelo homem, tá? Então, isso aqui é uma paisagem natural. À nossa direita, temos as vegetações beirando o rio, ali é um rio, então, por mais que tenha, né, aquela tipo uma canoazinha, tem uma pessoa ali na canoa, ele não está fazendo nenhum tipo de alteração. Então, eu vou constituir ele como uma paisagem natural, somente com elementos naturais, certo? Aí, eu vou para outra página, e a questão número 3, nós temos ali, ó, que pede para identificar nessa terceira questão, elementos naturais e culturais. Tá? Então, os elementos naturais, eu tenho mar, eu tenho areia, eu tenho a vegetação, né? Essa parte mais elevada aqui, eu tenho morro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um elemento cultural, que são as casas aqui no cantinho da imagem, tá? Então, eu vejo a praia com areia, vegetação, mar, mas eu vejo as construções ali, bem no cantinho da paisagem, certo? A número 4 já pede para citar os elementos que são culturais, tá? Então, no caso aqui, eu tenho rebanho bovino, uma criação de gado, eu tenho a casinha ali construída, eu tenho os postes, né? E eu tenho a rua de terra, ó. Foi aberto, foi feita uma rua de terra, de chão ainda, mas houve mudança. E o cercado, né? Tem tipo uma cerca aqui na imagem, tá? Então, tudo isso são elementos culturais, certo? Na página seguinte, já é mais pessoal, né? Vocês, na verdade, têm que observar a rua onde vocês moram e colocar ali, descrever, né? Quais são os elementos naturais e culturais. Na número 6, é para fazer um desenho, colocando a observação de vocês, né? No desenho. Só que o que eu quero ressaltar? Hoje, como a gente vive mais em área urbana, é difícil a gente ver elementos naturais na nossa rua. Ela é muito mais de construções, moradia, comércio, enfim, né? E é tudo que a gente observa do que ter um ambiente natural, mas pode acontecer. Então, se tiver algum espaço natural ali na sua rua, identifica na sua descrição e no desenho, tá bom? Então, isso aqui é mais pessoal, né, para vocês,
Certo, gente? Essa atividade a gente fez na live, ok? E nós vamos chegar ali no capítulo 6, que nós começamos na live. Eu conversei com vocês sobre as transformações que a cidade vem passando. E eu comentei, né? A gente comentou bastante até sobre Floripa, né? É uma cidade que a gente mora nela, né? A grande parte dos alunos, eu sei que tem alunos que moram em São José, moram em Biguaçu, moram em Palhoça, mas são municípios também que passaram por muitas mudanças, né? Muitas. Então, isso até teve um aluno na Palhoça, né? Mora na Palhoça, estava na Palhoça, na hora da live que comentou, e Palhoça é um dos municípios que mais vem alterando, mais vem sofrendo transformações, né? Então, de acordo com a necessidade, vai se transformando, né? Mas que seja por necessidade mesmo, né? Que seja necessário essas mudanças, ok? Então, aqui vem retratando isso. Mas como a maioria vive em Floripa, eu moro em Floripa, a escola, né, está localizado no município de Florianópolis, a gente comentou de Floripa, né? E eu pedi que vocês colocassem 3 exemplos das alterações que Floripa sofreu, que vem sofrendo, né, as modificações, né, daquilo que vocês estão observando, ou daquilo que já ouviu alguém falar, né, comentar sobre essas mudanças, principalmente os mais velhos, né, que consegue retratar um pouquinho mais de como era a cidade antes e como ela está hoje, né? Então, essas imagens aqui na apostila, ela traz de 3 locais diferentes, né? Mas mostrando bem, fazendo esse comparativo, né? Do que era antes para hoje, né? Do passado e do presente, né? E aqui, aí eu quero ver com vocês que eu andei olhando um vídeo e espero que vocês gostem. Então, ele mostra aqui as mudanças que Floripa passou. Só que esse vídeo eu peguei no YouTube, ele é de 2016. Mais recente não tem, é o mais recente que eu encontrei. Se não passa muito de Floripa hoje, somente hoje, né? Com as imagens de hoje. E aqui não, esse vídeo ele mostra muitas mudanças do que Floripa teve, né? De alguns pontos, principalmente lá no centro, tá? Então aqui é a Avenida Rio Branco. Aqui é muito próximo quem vai lá para Ponte Ciro Luz, tá? Aquele espaço novo lá da ilha. Aqui, gente, ó, onde ficava o Miramar, tá? Mostrou a imagem antiga, aqui olhando do Miramar para frente, que a gente vê mais aquela pracinha, né? Para então vir a Praça 15. Aqui é Francisco Tolentino. Vai estar ali na frente, ó. Francisco Tolentino, que é onde hoje a gente vai chegar lá no Camelódromo, né? Aqui, ó, o Mercado Público lá no fundo, em direção ao Camelódromo. A mesma rua que eu me referi, que hoje, ó, é tudo aterrado e tem um estacionamento, né? Mas ao lado ali é o Camelódromo. Aqui na Avenida Ciro Luz, que é uma das avenidas importantes da cidade, aqui à esquerda de vocês tem a maternidade Carlos Correia. A Avenida Ciro Luz, na verdade, é bem movimentada. E aqui passa um pouquinho para vocês, nesse vídeo, da construção da Ponte Ciro Luz, que hoje a gente comentou nessa semana, na verdade, né, na live, sobre a ponte. Muita gente colocou como exemplo a ponte, né? Que a ponte foi toda revitalizada, toda reformada, né? Tá linda, maravilhosa. Graças a Deus a gente pode estar passando por ela, né? E principalmente caminhando, passando de bicicleta, quem não foi ainda é bacana aí, tá? Porque é muito legal, muito legal. A pé é bem rapidinho, gente, para passar, é um passeio gostoso, e aí você, saindo do continente para o centro, toda aquela parte da ilha ali, saindo da ponte, está muito bonito, muito lindo, tem aquela praça ali no ladinho, então é muito bacana a gente estar passeando, né? Agora com os cuidados, né? Com a máscara, não sair muito de casa, mas a hora que a gente puder curtir um pouco mais, é bem importante a gente aproveitar esses espaços. Aqui é a década de 60, olha os carros, que diferente, o ônibus, né?
como era a circulação. É muito legal ver essas mudanças, né? É bacana. Quer ver os mais velhos, quando contam, assim. É muito legal tu vivenciar uma mudança, assim. Eu acho muito bacana mesmo, assim. A gente já viu muita coisa, né? Imagine os mais velhos, né? Então, essa é toda a parte do centro ali, ó. Na ilha, né? O Felipe Schmidt. Ali, ó, estão vendo? Lembra que ali é o centro comercial ARS. Bem próximo ali da igreja, Felipe Schmidt. Aí já mostra a imagem um pouco mais recente. Tenente Silveira, que é uma das avenidas, ruas ali bem importante, né? Para circular dentro do centro ali, né? De Floripa, ali da ilha. Aí a vista do Morro da Cruz. Praça Nossa Senhora de Fátima, em 50, aqui no nosso continente, olha, hoje, que já está havendo mudança, né? Na outra esquina ali já vai sair um prédio, um condomínio. Hospital de Caridade, para quem não sabe, a gente saindo da ponte, aquele lá em cima, amarelinho, lá no morro. Hospital de Caridade, bem antigo. É muito legal, né? Então, isso aqui a professora colocou para vocês verem essas mudanças, né? Um pouco das mudanças, que tem muitas outras. Tem o túnel que a gente comentou na live, o próprio aeroporto, né? O aeroporto, não só a estrutura física, o prédio, mas ao redor, né? A paisagem ao redor, o acesso até o aeroporto, teve muita mudança ali naquela região, né? Então, são coisas novas que aconteceram, né? Mercado público, lembrar que a gente comentou na live também, uma mudança, o Largo da Alfândega. Muitos colocaram como exemplo o mercado, foi toda revitalizada, né? Toda reformada. E no Largo da Alfândega, que é bem nessa região aí, onde a imagem está mostrando, ela foi toda revitalizada também, né? Tá muito bonita. Que a gente comentou também na live, foi, né, uma alteração mais recente. Na verdade, o aeroporto e o Largo da Alfândega, né, foram as que sofreram mais alteração, né? Tá? Desculpa ali que eu botei o... E aí, eu coloquei aqui, vamos ver se a gente consegue visualizar. Vamos ver se aparece... Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês o Google para a gente verificar. Não estou conseguindo. Então, assim, ó, gente, voltando aqui, então nós temos essas alterações na paisagem, como mostrei ali no vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Ali o vídeo tem no YouTube, que vocês podem estar olhando todas essas alterações, tá? E a gente comentou também na live sobre a segregação urbana. Eu acho que só teve uma turma que a gente não conseguiu comentar sobre a segregação, tá? Então, vamos ver aqui. Agora eu compartilhei aqui com vocês. Então, nós temos essa imagem, como se fosse um gráfico, né? Lembrando que a segregação, gente, é uma separação, é uma divisão, tá? E essa divisão, ela vai mostrar muito o lado da condição financeira, da condição social daquela cidade, né? Então, das famílias. Então, a nossa cidade, na verdade, ela tem a questão ali, a nossa geografia ela é mais montanhosa, tá? Então, essas partes montanhosas, a gente vai ver muito quando a gente sai do continente para o centro, que a gente sai da ponte, a gente vê que no meio da ilha ela é montanhosa. Então, muitas áreas carentes acabam ficando nesses pontos mais altos, tá?
E as áreas mais planas, aí eu tenho uma estrutura melhor de moradia, principalmente a parte da ilha ali. Só que a nossa geografia, ela desenha desta maneira, tá? Mas aqui, essa imagem que fala sobre a segregação urbana, ela é muito característica para as médias e grandes cidades, tá? Médias e grandes cidades. E principalmente cidades mais planas. Ela consegue se estruturar como a imagem está trazendo aqui para vocês. Então, a parte central vai ser o centro da cidade, que é onde vai estar o comércio forte. Dependendo da cidade, também vai ter indústria nessa parte central, mas tem vários prédios, maior circulação de pessoas. Nesses prédios são comerciais, como podem ser residenciais também. Então, há uma circulação maior, com melhor infraestrutura, melhor padrão de vida, né? Vai ter um saneamento básico melhor. Então, o valor imobiliário dessa parte central da cidade é o destaque, tá? Então, mas não são todas as famílias que conseguem viver num ambiente desse, mais valorizado, com melhor infraestrutura, certo? Mas eu também tenho, nessas cidades, o que a gente chama de subúrbio, que é essa parte intermediária, que é o meio aqui desse gráfico, tá? O subúrbio também são bairros ao redor do centro, que não fica na parte central, mas está ao redor do centro, mas que vai apresentar uma estrutura melhor também para viver, uma infraestrutura melhor, com prédios, casas, ruas, vai ter comércio também, ela vai ter um padrão de vida melhor também, tá? Vai ter melhor estrutura. A periferia vai ficar na parte externa, é o que a gente chama da área periférica, é a parte externa, longe do centro, e que vai trazer uma carência social muito grande. Tá? Então, essa carência social vai trazer também a falta de infraestrutura que esses locais têm, a falta de saneamento básico. Infelizmente, são pessoas mais carentes, né, com pouco recurso financeiro, que vivem nesses ambientes e com tantas falhas de infraestrutura. Tá? Então, as cidades são planas, geralmente mais planas e de média a grande cidade, ela acaba se estruturando dessa maneira, em centro, subúrbio e periferia. Como eu falei, a nossa cidade já muda um pouquinho, tá? Porque a nossa cidade, ela tem essa parte mais montanhosa e isso acaba interferindo muito na estrutura da cidade. Então, essas áreas mais carentes acabam ficando nesses pontos mais altos, que também não vai ter uma estrutura muito legal para se viver, tá? Vai ser bastante complicado. Então, aqui, o que eu quero? Que vocês sublinhem a parte do centro, sublinhem a parte do subúrbio e periferia. Nós já comentamos na live sobre isso, né? Iniciamos, na verdade. Então, eu quis complementar agora no vídeo com vocês, tá bom? Eu acho que só teve uma turma que eu não cheguei a comentar, mas agora eu acho que vai ficar claro, tá? Sobre esse assunto. É lógico que eu quero que vocês leiam, né? Por mais que a professora tenha explicado, esse é o último item ali desse capítulo, mas eu quero que vocês leiam com atenção, tá? Grife essa parte, entenda o que está se referindo mesmo à segregação, que a segregação vai ficar muito evidente as condições financeiras, as condições sociais de cada área, tá? Aquele que tem mais recursos vai viver em ambientes mais estruturados e aqueles que têm menos recursos, infelizmente, vivem num ambiente mais carente, com mais dificuldades, né? Então, há uma separação realmente nesses espaços urbanos, tá? Então, se vocês tiverem ainda dúvida, depois de uma leitura, na nossa live a gente tira a dúvida com vocês nessa semana, tá? Essa semana a gente se encontra na live, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas. O que eu quero que vocês façam a partir de agora é também 2 páginas de exercício, a página 269 e a página 270, tá? Sobre esse assunto que a gente acabou de ver, certo, gente? Então, na live, a gente tira as dúvidas e na live a gente vai corrigir essas 2 páginas, 269 e 270 nessa semana, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Tentei mostrar melhor ali um pouquinho através do vídeo dessas mudanças, corrigimos, fizemos a socialização, tá? E tendo dúvida, é só procurar a professora, tá bom? Na live a gente pode conversar bastante, certo? Sobre isso. Gente, até o próximo vídeo aula então, tá bom? Espero vocês. Um grande beijo para vocês. Se cuidem, por favor, né? Cuidado com a alimentação, usem máscara, evitem sair de casa, mas se sair, usa máscara para a gente poder se cuidar, né, gente? Com a nossa saúde. Tá bom? Um grande beijo para vocês, gente.